Olá, meu nome é Vinícius e eu já fui campeão em esquecer de levar o lixo pra fora no dia em que o lixeiro passa. Ah, quem nunca, né? Olá, aqui é a Maura e insetos não têm patas, têm pernas. Olá, meu nome é Gabriel e eu que ensinei a Maura que insetos não têm patas e sim pernas. Eu acho importante. Muito boa. Eu acho importante salientar. Vivendo e aprendendo, a sua vida não será a mesma depois desse conhecimento. Nossa, agrega demais. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Origens Podcast. Aqui você aprende e fica muito bem informado sobre as pernas dos insetos e outras curiosidades que encontramos no mundo natural. É isso mesmo. E, gente, ó, lembrando que essa semana a gente estreou nossa página no Face, então se você não foi lá, curtiu, é facinho de achar, Origens Podcast. Tem o nosso Insta também, @Origens Podcast, vocês já sabem, é tudo Origens Podcast, fica lá por dentro das nossas novidades. Essa semana teve estreia, enfim, fique esperto aí nas nossas redes. É isso aí, manda sua mensagem pra gente, manda sua pergunta, sua sugestão de um tema. E hoje eu vou deixar um abraço aqui pra um cidadão que mandou uma mensagem, tava dizendo que tava acompanhando o Origens Podcast, tá gostando, e ele prometeu que vai ouvir sempre que sair episódio novo. É o Dylan, de Maringá, no Paraná. Que bom saber que você tá nos acompanhando, Dylan. E aqui eu estou cumprindo a minha promessa de te mandar um abraço em rede nacional, quer dizer, internacional. Olha só que chique, hein? É, porque de acordo com as nossas estatísticas, tem gente até que ouve a gente na França, na Alemanha, a gente tá muito chique. Mas ó, vamos lembrar então que o Origens Podcast, agora nós estamos com 2 episódios semanais. Olha só como a gente tá trabalhando, porque além do nosso episódio de sexta, a gente tem também aqueles episódios especiais do Open Mic, e essa semana foi a primeira semana no episódio número 1, né, em que eu falei sobre aquele experimento, o famoso experimento de Tuskegee, que fizeram lá nos Estados Unidos com os negros, com a sífilis. Se você quer saber mais, ouve lá o episódio. É um episódio curto, não é igual os longos que a gente costuma fazer aqui. E sempre bom lembrar que esses episódios são episódios solos, em que eu e o Vinícius a gente vai se alternar. E aí, cada semana, um vai escolher um assunto pra falar, num tempo que vai ser mais curto do que os que a gente faz aqui do Origens normalmente. Não esquece também que tá tudo disponível no YouTube também. E hoje nós temos aqui de novo a presença do nosso ilustre convidado especialista. Já esteve aqui com a gente uma vez. Ele que é graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná e pela The University of Adelaide, em Adelaide, Austrália. Ele tem um mestrado em entomologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. É uma universidade que gosta de ter um nome bem grande, né? A Unesp, é mais fácil assim, né? Lá do campus de Jabuticabal, em São Paulo. E lá também que ele está fazendo agora o doutorado, está em andamento esse doutorado em entomologia também, lá na Unesp de Jabuticabal. É o Gabriel Gonçalves Monteiro. Seja muito bem-vindo, rapaz. Fala, galera, estou aqui de novo com vocês, então eu agradeço mais uma vez, mais uma presença comigo. E vamos aí agora falar de um assunto que não serão insetos. A galera aí me reconhece somente com insetos, mas nós estaremos trazendo um assunto mais amplo aí. Então eu agradeço por mais um convite que vocês me proporcionaram. Não, mas para manter a tradição vai ter que dar um jeito de colocar um inseto na história aí, vai pensando já. A gente inclui algum inseto, só que vocês não vão poder mais falar pata, e sim somente perna. Viu? Ah, é verdade. Foi mal, universo. Vai ter que pedir desculpa para todos os gafanhotos das nuvens de gafanhotos que passaram por aí já. Isso mesmo, mas ó, última vez que a gente apresenta o Gabriel, hein? Porque ele já tá aqui convidado oficial do Origem, a gente não vai mais apresentar. Todo mundo já conhece, segunda vez já. Da outra vez, você conferiu e teve muita gente que gostou, inclusive, do episódio que a gente falou sobre insetos. Mas hoje a gente vai aprender que a natureza tem condições de se manter bem limpinha e são processos extremamente importantes e necessários para reutilizar lixo, dejetos, carcaças. Imagina se não fossem esses animais decompositores. Então é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje.
Eu gostei que você começou a falar aqui de reutilizar, porque na verdade aquilo que a natureza faz, ela é uma espécie de reciclagem, né? Uma reciclagem dos dejetos, de qualquer coisa que a gente pode considerar como lixo. Então eu acho que a gente pode começar definindo o que é essa reciclagem biológica, né, Gabriel? Exatamente. É interessante, né, quando a gente fala de natureza, assim como vocês mencionaram, né, reciclagem biológica, vem um ponto muito importante na nossa mente quando a gente aprende lá na escola os 3 R's. Lembram dos 3 R's? Que é reduzir, reutilizar e reciclar. Mas isso, exatamente, tinha musiquinha, tudo mais, a gente decora as cores de acordo com a lata do lixo, e você aprende aí. Não, esse conceito ele já ampliou já. Se você procurar hoje, lá já vai ter 5 R's, né? Daqui a pouquinho a gente vai ver mais, né? O pessoal fala de repensar, de recusar, reduzir, reutilizar, reciclar. E daqui a pouco inventam mais R. É um termo muito amplo, é um termo muito abrangente. Então agora vamos pegar essa reciclagem, vamos falar um pouco de reciclagem biológica. Bem, se a gente está se tratando de biologia, com esse nome biológica, significa que dentro de um ambiente nós teremos agora atuações de diversos organismos, sendo eles animais ou não, e que contribuirão para reduzir esse lixo que está presente no ambiente. Mas quando eu falo de lixo, é o lixo biológico, é o lixo que não é aquele feito, não é o lixo sintético que é o produzido pelo homem. Então, de uma maneira bem ampla, a reciclagem biológica é utilizar, né, nós temos aí de organismos que irão trabalhar em conjunto para minimizar esse impacto ambiental natural que nós temos fornecido através do lixo biológico, como, por exemplo, a morte de um animal. Então, reciclagem biológica é tipo mais conhecido como decomposição? Nós temos aí alguns termos, né? Porque dentro da decomposição a gente consegue abranger mais algumas gavetas, separar em mais algumas etapas. Então, se a gente pegar creio que nós vamos falar um pouco mais para frente, né, dos níveis tróficos, ela está sim associada com a decomposição. É a utilização, é a atuação desses organismos, tanto microdecompositores ou macrodecompositores, agindo para decompor esse lixo biológico no ambiente e assim minimizando esse próprio impacto ambiental natural. Porque assim, né, quando a gente, por exemplo, quando eu dava aula de biologia, a gente falava na hora lá da aula de ecologia dos níveis tróficos, cadeia alimentar, e aí fala produtores, consumidores, e tem os decompositores, e a gente sempre fala, e tem questão que cobra isso, de que se não tivesse decompositor, a Terra basicamente seria um imenso lixão. Então, nesse... Eu quero um trabalho aí com Costa. Por esse lado, a gente consegue entender a importância, às vezes tem os micro-organismos, né, mas também tem outros animais que fazem esse papel, que são maiores, mas a importância desse nível trófico na cadeia alimentar e na manutenção do meio ambiente, né, porque é tudo um ciclo. Então, o animal que hoje está vivo, ele é composto, tem a composição química, que depois de um tempo, quando ele morrer, vai voltar para o solo, depois vai voltar para formar outro ser vivo, né? Então, é todo esse ciclo gigantesco, e cada partezinha tem uma função importante. Exatamente, muito bem lembrado, Maura. Então, quando a gente fala aí de reciclagem biológica, você mesmo mencionou, nós temos os níveis tróficos no ambiente. E isso me lembra uma palavra muito importante, a palavra ecossistema, porque nós temos o planeta Terra, não somente o planeta Terra, mas um determinado habitat. Ele consegue produzir os próprios recursos, e quando nós temos os dejetos, ou animais mortos, ou plantas, grandes árvores em decomposição, ali o próprio ecossistema consegue utilizar dos nutrientes provenientes deste lixo natural.
E isso me lembra uma história lá na antiguidade. Nós tínhamos, por exemplo, os deuses, as deusas gregas, né? Vocês lembram também? E tinha uma lá que se chamava Gaia. Lembra desse nome? Eu não lembro porque não era do meu tempo, não. Se era do tempo de vocês, aí eu já não sei. Não era do meu tempo. Também, né? Mas a Gaia, né, o que considerava como a Terra ser um ser autossustentável, a deusa de um ser autossustentável. Então essa teoria, ela é totalmente, né, são apenas histórias, mitos. Nós temos aí as lendas, né, no período grego, nas histórias, mas isso enfatiza, eu quero enfatizar principalmente esse ponto, que um próprio ecossistema, ele consegue reutilizar os próprios nutrientes. E a Maura falou ali, eu creio que o ponto X da questão, níveis tróficos. Se a gente fala de níveis tróficos, a gente tem que começar lá da base. E a base são os produtores. E quem que são os produtores? Vocês lembram quem são os produtores, por exemplo? Seres fotossintetizantes que fabricam o próprio alimento, professor. Fabricam o próprio alimento. A gente aprende tanto no cursinho, né? Aliás, eles podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Quimiosintetizantes. Bom. Eu tinha um professor que ele odiava falar, não fala que fabrica o próprio alimento. Sabe como é que a gente pode falar uma maneira mais legal? Se são seres que sintetizam matéria orgânica por meio de uma fonte aí você de vai falar isso na aula de biologia, o aluno pede pra morrer, né? Então a gente usa esse termo aí pra todo mundo conseguir entender. Faz o próprio alimento, lá os candidatos do Masterchef também fazem. Pode crer. Então o Masterchef mostra lá os produtores. Daí chega lá no jurado, gostou? Daí eles falam, tá bom, mas faltou sal, pimenta, né? Mas vamos pegar aí agora os produtores. Os produtores são os fotossintetizantes, que nós temos algumas bactérias, quimiosintetizantes, como o Vinícius falou, mas o mais conhecido são as plantas, os vegetais. E nós temos aí muitos seres herbívoros, muitos animais herbívoros, né, Vinícius? Mais conhecido como Vinícius, os herbívoros. Sei de nada, não. Por quê? O animal, ele se alimenta do produtor, então nós temos aí o consumidor primário, que é o segundo nível trófico. Então, o primeiro nível trófico é o produtor. O segundo nível trófico é o consumidor primário. Aí vai lá, isso dá um nó na cabeça da gente, porque a gente começa a pensar assim, o consumidor primário é o segundo nível trófico. É primário, mas é o segundo? Exatamente. Não tava muito bom, tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Nossa, isso... E depois já vou desmembrar um outro termo aí, cadeia e teia alimentar, que as pessoas confundem também. Então, nós temos aí consumidor primário. Vamos pegar um exemplo, um gafanhoto, Vinícius, já que a gente estava falando de inseto. Mas esse gafanhoto é um gafanhoto que tem perna. É um gafanhoto que tem perna. Não, nenhum gafanhoto tem pata, tem perna. O gafanhoto vai lá e come a plantinha, beleza. Quem vai comer o gafanhoto? Não sou eu, não. Eu sou vegetariano, hein? Quem vai comer o gafanhoto? O chinês, né? Não, mentira. Quem vai comer o gafanhoto? Põe um sapo aí, pronto. É o sapinho. Então o sapinho come o gafanhoto e agora ele vira o consumidor secundário e ele agora está no terceiro nível trófico. Quem vai comer o sapinho? Vem lá uma jiboia e come o sapinho, que comeu o gafanhoto, que comeu a plantinha. Tá vendo que um ali se alimentou do anterior? Então a jiboia se alimenta do sapinho, a jiboia agora ela é o consumidor terciário no quarto nível trófico. Vamos mais um pouquinho para frente? Quem se alimenta da jiboia? Vem o gavião, né? Os corintianos, Vinícius! Eu acho que o corintiano tem a torcida do Gaviões da Fiel, mas normalmente eles são retratados por urubu, né? E acho que vai ser o próximo nível trófico. Muito bom, muito bom. Então o gavião vai lá e come a jiboia, que comeu o sapinho, que comeu o gafanhoto, que comeu a plantinha. Então nós chegamos no consumidor quaternário e que está no quinto nível trófico. Daí chega, né? Ninguém vai se alimentar do gavião. Chega, já deu já, né?
Tá, morreu, caiu na O terra. Gavião morreu, assim como o time do Corinthians. Daí o que Olha acontece? só, o pessoal já tá ficando muito A moda é confortável. corintiana. Eu só digo uma coisa nessa conversa toda. O time que eu torço tem mundial. Olha, eu já vi uma pesquisa que o Palmeiras é designado como o melhor time brasileiro. Mas, né, então... Tem gente Vamos que fala lá. da Ivermectina contra o Corona, então pesquisa. Agora o Gavião morreu. Pronto. Daí, vamos pegar mais um ponto antes da gente passar para agora. Quem que vai se alimentar do Gavião, não é verdade? O ponto mais importante do nível trófico é que, conforme os níveis, a energia, a caloria diminui. Por isso que um gafanhoto, quando ele se alimenta de uma grama, ele consome muita caloria. Então significa que se o sapo, para se alimentar do gafanhoto, ele tem que se alimentar de muitos gafanhotos para conseguir manter os seus níveis calóricos por grama. Então, conforme passa o nível, a caloria diminui. Por isso... É o que a gente chama de fluxo de energia. Exato, né? Vinícius, você tirou a palavra da minha boca. Eu ia falar disso, fluxo de energia. Daí agora, finalmente, chegamos no gavião que morreu. E agora, quem que vai se alimentar do gavião? Nós temos um... Para onde vai a energia do gavião, né? O resquício que sobrou de energia dele. O mínimo, né? Então, para isso, nós temos agora os decompositores. Nós temos decompositores tanto como os microdecompositores, tanto quanto os macrodecompositores, que a gente pode desmembrar logo mais. Mas, antes de falar disso, eu só vou desmembrar um último fator. Teia alimentar e cadeia alimentar. Qual que é a diferença Isso é importante disso? e tem muita gente que se confunde, né? Eu tô sentindo aqui que eu tô um aulão do Enem. Então vamos lá. É que a teia tem aranha no meio, né? É, com certeza. Algumas tem, outras não. E a cadeia tem os corintianos, né? Opa, parou de falar disso. O negócio tá começando a ficar pesado, o nível tá começando a baixar aqui. É que é o nível trófico, Maura. Sim. Oh, meu gente, essas piadas nível trófico tá biológicas subindo, estão terríveis. terceiro, quarto, Para. Eu adoro fazer piada com o Vinícius, não sei porquê. É algo de... A gente tem que manter a tradição, né? Então vamos lá. Cadeia alimentar e teia alimentar. Uma cadeia alimentar, ela é linear. É o exemplo que a gente fez até agora, né? Grama, gafanhoto, sapo, gavião, cobra, gavião. Exatamente. Então, se nós temos um unidirecional, nós temos uma cadeia alimentar. Só que a natureza não é tão simples assim. A natureza é simples? Não. A natureza não é simples, é super complexo, né? Tudo é complexo. A teia alimentar são as cadeias alimentares conectadas e interligadas. É só o gafanhoto que se alimenta da planta? Não. Nós temos aí também a vaquinha que se alimenta da planta. Nós temos aí também outros animais herbívoros que se alimentam da planta. Nós temos o Vinícius que se alimenta da planta. Então, nós temos alface, ó que delícia. nós temos vários organismos que estão se associados. É só o sapo que se alimenta do gafanhoto? Não, nós temos também outros organismos, outros pássaros. Nós temos um camaleão, sei lá. Camaleão, gambá. Então, a teia alimentar são cadeias alimentares interconectadas. Só que o mais legal de tudo isso é que as duas finalizam em quem? Nos decompositores. Então, o fim de tudo será a decomposição. O lixo que todo mundo produz aí, então, vai tudo para os decompositores. Exatamente, esses seres vivos, né? Vamos só colocar um fator muito importante. Todos os decompositores, os produtores, eles são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, como o Vinícius falou. Agora, todos os decompositores são heterótrofos, todos. Todos são seres vivos heterótrofos. Eles não sintetizam matéria orgânica por meio de uma fonte de carbono. Eles obtêm a matéria orgânica, ok? Eles não vão no Masterchef, pronto. Eles vão lá para comer só. Era uma plantinha da floresta que cresceu e o homem transformou e chegou até você. Então agora, pensando então nos microdecompositores, vamos falar dos pequenininhos agora, que normalmente eles ficam ali no solo, né, e nos
nas carcaças, né? Se a gente for falar ali dos animais quando morrem, das plantas. Como então que funciona isso? É lógico que é uma pergunta complicada, porque cada organismo tem uma forma de fazer a sua decomposição. Mas a gente tem aí, no caso, as bactérias, os protistas. Inclusive, Gabriel, você estava falando de uma coisa... Né? Isso. Tava falando de uma coisa aí que a gente tem falado esse nome errado, né? Não é exatamente assim que a gente deve chamar os protozoários protistas. Como que funciona a nomenclatura? O que tá na certidão de nascimento dele lá, no registro do cartório? Vamos lá, exatamente. O termo protozoário, ele é muito antigo, entendeu? Agora, esse termo, ele é vago, porque essa denominação, ela representa um agrupamento ecológico vago. Olha só a definição. Nós temos aí muitas lacunas ainda para serem preenchidas. Esse protozoários, ele era uma designação para protistas heterótrofos, porque nós também temos protistas autótrofos. Vocês conhecem algum? Que são as algas, né? As clorófitas, por exemplo. Exato, Maura. Que o pessoal até come, né? Sushi, por exemplo. Delícia. Saudades. Eu não gosto muito de comida japonesa. Maravilhoso. Nossa. Então, o termo protozoário, por que ele agora é incorreto? Agora, nas nomenclaturas atuais, ele é um termo, porque ele representa um agrupamento ecológico vago, como algas e absortivos, por exemplo, outros organismos dentro do filo protozoa, ok? O filo, ele era no passado denominado como protozoa, na época que existia protozoário. E hoje não é mais protozoa, é protista. E os protozoários viraram como protistas heterótrofos. Eu achei isso interessante porque eu também não sabia essa questão da nomenclatura, né? Que a gente vem falando o termo protozoário há muito tempo errado, então. Protista, protozoário, protozoa, as pessoas sempre confundiram, né? Mas vamos a protozoa era o nome do filo de antigamente. Hoje o filo se chama protista. E protozoário era a representação de protistas heterótrofos, aquele que não sintetiza matéria orgânica por meio de uma fonte de carbono. Eles precisam obter no ambiente, que essa designação era invalidada hoje para protozoário, que era a designação antiga. É que essas mudanças demoram para chegar nos livros, né? Mas eu acho válido a gente comentar que, já que a gente está num clima aqui de aulão de Enem, e tem gente aí que está ouvindo a nossa conversa aqui, que vai prestar Enem, que vai fazer vestibular, é que alguns termos, eles já são atualizados, ou talvez eles nunca estiveram certos, mas esses termos ainda caem nas provas. Então, se você vai fazer tua prova de Enem e tiver lá protozoário, não adianta levantar a mão e falar, professor, tá errado minha questão porque colocaram um termo que nunca foi certo, ou um termo que tá desatualizado. Não, vai estar certo sim, vai fazer tua prova com consciência limpa, mas saiba que o nome mesmo é outro. Exato. E outra coisa importante, gente, isso aí é de autor, por taxonomia, daí no âmbito geral, no mais aceitável na comunidade acadêmica que a gente utiliza. Mas você vai ver aí numa reportagem, aparecendo na televisão, às vezes o pesquisador, a mesma pessoa, fala protozoário. Então, né? Depois a questão do Enem, vai colocar a culpa no Origens Podcast, né? Por favor. Mas, Gabriel, tem um negócio interessante, né? Porque muitos desses organismos aí, que a gente acabou de falar que fazem o papel de decompositor na cadeia alimentar, a gente acaba até comendo, né? Então, você falou, por exemplo, da alga, né? Que é uma delícia. Tem o fungo do queijo, tem os cogumelos. Isso é muito legal, né? Essa versatilidade das funções. Totalmente, totalmente. E outro, como a gente falou dos micro primeiro, nós temos 3 grupos, as bactérias, nós temos os protistas heterótrofos e nós temos os fungos. E o fungo é interessante porque ele consegue ser micro e também consegue ser macro, porque você consegue visualizar o fungo. E é nisso no que a Maura falou. Alguns fungos você pode comer, né? Temos aí uns champignons que são deliciosos. Eu adoro um champignon no estrogonofe de frango. Mas então, quando você come o champignon, você tá comendo um lixeiro. Você tá comendo um decompositor. Porém, sem toxina. Obviamente, você não vai sair aí mastigando todo o cogumelo que você vê pela frente.
O pessoal vai sair começar a ver comendo coisa cogumelo, aleatória vão ficar doidão. e vai colocar culpa no Origens Podcast. Posição oficial do Origens Podcast: não coma qualquer cogumelo, você vai ficar doidão, não faz isso não. E nós temos aquele cogumelo famoso lá, o do Mário, o vermelhão, sabe? Aquilo lá é um dos mais alucinógenos. E ele tá ali no papel de decompositor. E olha, outra coisa interessante também, já falamos das bactérias, né? São esses seres, os menores do mundo são as bactérias. Menor de tudo. Menor que a bactéria é só o vírus. Não sei se vocês já comentaram de vírus aí. Mas vírus tem aquela discussão se ele é ou não é um ser vivo, né? Então, isso aí nós não entramos nessa discussão ainda, mas essa discussão eu sei que rende muito. Eu tenho a minha opinião formada, mas não vamos comentar que não é esse assunto do podcast, né? Mas, por exemplo, o vírus, que ele é menor que a bactéria. Ele é o menor de todos os organismos, entre aspas, vivos, porque não sabemos se é ou não é ser vivo. Enfim, mas depois das bactérias, nós temos os maiores, que as bactérias, que são os protistas, e nós temos alguns fungos ali também, microfungos, né? E nós temos os macro também. Só que todos esses organismos, eles fazem reciclagem de nutrientes. Principalmente dois: nitrogênio e oxigênio. É a partir da reciclagem do nitrogênio. Nós temos aí o ciclo do nitrogênio. Transforma o nitrogênio em nitrito, nitrito em nitrato, nitrato... Nossa, é importantíssimo. Sabe? Esses elementos. Gente, o nitrogênio, ele é fundamental para o crescimento de plantas. Aqui na agronomia, na agricultura, no setor agrícola, o nitrogênio é essencial. Por isso que, quando nós temos um solo fértil, é aquele solo úmido, é aquele solo cheio de decompositores, é aquele solo, quase falei cholo, é aquele solo... É aquele solo, é aquele, shoyu já misturou com sushi que tem algo que é um protista. É aquele solo que ele tem muitos decompositores, porque ali tem um altíssimo teor de nitrogênio e que garante uma explosão exponencial do crescimento de plantas. A natureza é magnífica, né? Independente do ser humano, você consegue ali manter o seu vegetal, o seu ecossistema, fazer aquela teoria de Gaia funcionar, que o planeta Terra, um habitat, ele é autossustentável. Eu acho que nesse ponto a gente pode parar de usar o termo lixeiro, parar de falar de lixo, porque quando a gente fala disso, vem na nossa mente aquele lixo que a gente vai levar morrendo de nojo, pingando as coisas pela casa, até levar lá fora e colocar no lixeiro. Aí você pensa, nossa, lixo, credo, ai, lixo, nossa, que nojo. Na verdade, a natureza não tem lixo, a natureza, ela reutiliza isso dali. É tudo um material reciclável. Não há desperdício de absolutamente nada. Você quer um exemplo de uma sociedade, vamos dizer assim, completamente sustentável, 100%, é a natureza, um ecossistema, em que tudo aquilo que é produzido vai passando os níveis tróficos e tal, e no final é 100% reutilizado. Antônio Lavoisier, o pai da química, a natureza, nada se cria. Pera, como é que é o nome dele? Fala de novo. Antônio Lavoisier. É aula de francês aqui também, a gente aprende tudo. Então a gente vai comparar com o Google. Antoine Lavoisier. Isso, pronto. Você gostou da pronúncia, Vinícius? Eu gostei, eu não vou fazer melhor. Mas o que ele disse? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É linda essa frase. Linda, linda, linda. E é verdade. Exatamente. Gente, se não fosse o ser humano, já ficou bravo já pra falar ser humano. Se não fosse o ser humano chegar, construir as civilizações, aquelas usinas, revolução industrial e tal, blá, blá, blá. Poluição e sujeira. Poluição e desmatamento e tudo mais, estaríamos ainda vivendo em um lindo jardim do Éden. Porém, não é esta situação, porque a natureza, todos os seres transformam um ecossistema totalmente autossustentável. Não é muito louco isso? Você saber que a própria natureza ela tem um mecanismo de regulação, de reaproveitamento dos nutrientes, de manter ali o equilíbrio e ter recursos para todo mundo, né? Porque cada um tem um papel para desempenhar. Eu acho isso muito legal. Plantinha da floresta que cresceu e o homem transformou e chegou até você. Tem aí, a biologia tem uns nomes aí muito loucos, né? Que biologia
aquela ciência que adora dar nome, né? Dá até nome em outras línguas. Então tem os detritívoros, tem os necrófagos e os saprófagos. E eu acho legal a gente falar sobre essa definição, porque às vezes eu não tenho como não falar da sala de aula, porque eu fui professora durante 8 anos, então às vezes a gente falava, porque tal organismo é saprófago, não, esse aqui é detritívoro. E eu tenho certeza que tinha gente que ficava na cabeça um nó, porque era tudo decompositor, mas como que eu vou diferenciar nesses nomes? Tipo, esse é saprófago, esse é necrófago e detritívoro. Pra quê, né? Já tem decompositor, pra que ficar criando mais nome? Porque é necessidade, né? Gente, a biologia, ela adora engavetar as coisas. Quem diria Linneu, né? Verdade. Nossa, o pai da taxonomia. Eu gosto do Linneuzinho. Mas, enfim. Então, muito bem lembrado, Maura. Então, nós entramos dentro dos decompositores. Agora, vamos especificar. Nossa, é muito sistemático, né? Nossa, mas, gente, a biologia é sistemática. É muito. Dentro dos decompositores, agora nós temos 3 categorias: detritívoros, saprófagos e necrófagos, tá bom? Agora, eu vou dar uma pausa aqui, porque a gente não tá falando de decompositor, de um ser vivo morto. Vamos falar de um outro assunto também, da excreção de seres vivos, ok? Então nós temos aí nitrogênio, amônio, ureia, né? Nós temos o bolo fecal também, então nós temos aí fezes e urinas. Em termos amplos, fezes e urina é um ser vivo? Não, resíduo, né? Não. Por quê? Nossa, vocês estão tirando a palavra de mim hoje aqui. Então nós temos aí resíduos, tá bom? Só que existem organismos que também consomem a energia proveniente desse material. Então, organismos que absorvem nutrientes a partir de resíduos, de detritos, são os detritívoros. E vale também enfatizar que não somente resíduo animal, nós também temos minerais. Então, organismos podem se alimentar de minerais. Então, exatamente a rocha, a pedra, sabe? O minério. E nós temos aí fezes e urinas. Então, organismos que se alimentam dessas partículas de minerais, de resíduos, estes são os considerados detritívoros. Essa dos minerais, Gabriel, desculpa te interromper aqui, porque isso é novidade pra mim. Eu nunca me falaram isso, eu nunca parei pra pensar, mas sabe, você falando isso, e já a gente tá num papo tão aprofundado aqui de ecologia, eu me lembrei daquela questão que a gente aprende sobre sucessão ecológica. Quando por exemplo, tem um derrame de lava e cobre aquele monte de rocha, por exemplo, que a lava endurece, seca, endurece, esfria, vira aquela rocha. E aí a gente aprende que aos poucos essa rocha vai ficando molinha e tal, e a sucessão ecológica começa a permitir organismos vegetais com raízes mais profundas, árvores maiores, e assim vai até chegar na comunidade clímax. Aí, então quem começa lá nas primeiras comunidades, esqueci o nome, é primordial, os é pioneiros. isso? Pioneiros, isso. São esses organismos detritívoros, porque aí eles vão abrindo caminho na rocha. Exatamente. E, Gabriel, só uma coisinha, é muito interessante, porque eu vi isso. Eu fui no vulcão Serra Negra, né, que fica em Isabela, que é uma outra ilha que fica aqui, são 2 horas de barco pra ir pra lá. E eu fui conhecer o Serra Negra e tinha uma região onde tinha tido derrame de lava, acho que em 2005. Então tava aquela paisagem toda preta, eles chamam de paisagem lunar, né? Porque não tem planta nenhuma. E é muito legal porque a gente consegue ver em algumas rochas a presença de musgo, por exemplo, né? Que são exatamente esses micro-organismos que vão começar a decompor a rocha para formar o solo, para dar subsídio para organismos mais complexos, né? Então a gente vê que eles são importantes não somente para manter um ecossistema para manutenção, mas para a formação de novos ecossistemas também. Exatamente. E outro estereótipo que nós temos, a gente só mentaliza, só visualiza o sistema terrestre, mas nós temos no sistema aquático também. Já ouviram falar do peixe papagaio? Sabe que ele se alimenta? Ele tem um bico córneo muito grande de rocha no fundo do oceano. Ele está raspando os detritos.
Então, nós temos aí os organismos, é óbvio que é muito complexo, né? Nós temos uma associação muito ampla. Então, esta é a definição dos organismos detritívoros, que também ajudam a formar outros ecossistemas. A sucessão ecológica, como o Vinícius tinha falado, ok? Depois, como vocês mencionaram, vocês perguntaram de uma outra função, de uma outra nomenclatura. Organismos necrófagos e os saprófagos. Vamos primeiro falar do necrófago. Quando o animal... nós temos um exemplo clássico. Clássico. O animal morreu, ok? Pega aí um bovino, um gado, morreu. Quem são os primeiros animais a chegar lá do céu? Quem chega? Mosquinhas. Mosquinhas. E quem mais? Um grandão. É urubu? Urubu! Também é verdade. O necrófago, ele se alimenta da carne morta. Pegou esse esquema, né? O animal morreu, o necrófago, ele rasga a carne morta. Também é comum encontrar em hienas, lá na África. Morreu uma zebra lá. São os famosos carniceiros. Carniceiros, exatamente. Muito bom. Nossa, a gente tá demais, on fire. Olha, mais uma designação. Carniceiros, exatamente. Porque a biologia, ela enche de nomes, mas quase todos os nomes têm um sentido, que é a parte da etimologia, né? Muita gente não gosta, eu acho muito bonito de ver. A palavra necrófago, fago, sempre que você vê a palavra fago, você lembra de alguma coisa que está comendo, é de comer. Fagocitose, necrófago, um monte de coisa de fago. Tem a ver com comer. E necro, aí você lembra que existe necrotério, necrofilia, que mais? Tudo que tem a ver com necro tem a ver com morte, com morto, corpo, cadáver. Então, o necrófago é aquele que come cadáveres. Como você, quando vai lá no churrasco e come aquele monte de carne morta, você tá sendo necrófago. Nossa, mas eu adoro uma carcaça com uma gordurinha assim pingando na grelha, House. Ai, que delícia! Ai, Maura, você é das minhas, viu? Aí, agora, então, vocês descobriram que o necrófago é o animal que se alimenta da carne morta, ali instantaneamente. O urubu, a hiena, tá bom? Agora, por que eu não quis exaltar os insetos? Que agora a gente vem pro saprófago. Se o necrófago é aquele que se alimenta da carne morta, o saprófago é aquele que absorve, que retém, né? Não, esquece tudo que eu falei. É aquele que obtém nutriente do corpo em decomposição. Tá vendo que é um processo? Morreu ali, quem vem? Ele chega depois. Chega depois, pega a fila, pega a senha no SUS, entendeu? Vem depois, é o último. Então, morreu, quem aparece primeiro é o necrófago. Agora passou um tempinho, arrancaram todas as carnes ali que podia, tanto que os necrófagos são os animais maiores. São os animais que têm grande porte. Daí agora que eles não querem mais, já deixou só o osso ali e o couro, agora aquela carniça, aquele cadáver, eu esqueci o nome que eu quero achar, aquela carcaça, ela está em decomposição. E aí que chega o saprófago, entendeu? Então o saprófago se alimenta da matéria orgânica em decomposição. E no caso, por exemplo, o bernezinho, eu posso classificar ele como necrófago, então. Exatamente. O ovinho lá que é a mosca. Exatamente. E isso que é muito interessante, porque se tem uma carcaça e nós temos muitos insetos que estão ali, que são saprófagos, nenhum animal que é necrófago vai vir se alimentar. Nenhum. Porque aquela carne já está envasinada, já passou do ponto para eles. Eles gostam no ponto. Já passou. Tem que ser fresco, tipo, carne fresca. Passou do pra ponto, eles tem que ser já aquela carne berrando, saprófago. sabe? Daí, se assou demais, é pro saprófago. Eles vêm depois, entendeu? Então, o mal passado é pro necrófago e o bem passado é pro saprófago. Exatamente. E daí, depois, né, e isso, ao mesmo tempo, os microdecompositores estão sempre agindo. Sempre, sem esperar fila, furando fila, estão sempre ali. É aquela coisa, né? A gente, por exemplo, compra uma carne, você já compra uma carne que tá em decomposição.
Porque o processo já começou desde o momento que o bicho morreu, né? Exatamente, é óbvio que a gente compra carne industrializada, tudo preparada, batedouro, blá blá blá, né? Só que se você pegar essa carne, que ela tá super preparada, e deixar no sol, ela vai começar a se decompor. Deixa ao ar livre, vai processo normal, né? Agora, a gente viu bastante coisa sobre quem são esses... Eu falei que não ia usar mais a palavra lixeiro. Então, quem são esses recicladores, decompositores da natureza? Você falou que não queria falar lixeiro. Vinícius, existe um inseto que se chama bicho lixeiro. Então eu vou voltar a falar lixeiro agora. Quem que é o lixeiro? É aquele rola bosta, não? Não, esse daí é o... Não tem o besouro que chama popularmente de rola bosta, né? Que ele vai rolando lá as fezes. Vamos ser mais politicamente corretos, é o rola fezes. Você pode chamar de escaravelho, né? Mas o bicho lixeiro, ele é um neurópta, ele é um inseto e ele obtém detritos para fazer a sua casinha. Olha que legal. Uau. Que cheiroso. Ele não consome, ele não se alimenta, ele é um predador, ele se alimenta de outros insetos vivos. Ele usa os detritos para fazer a sua casinha. Olha só que bichinho esperto. O que eu queria, na verdade, introduzir aqui é uma questão de que já que a natureza ela consegue reaproveitar, né, todos esses detritos, todos os restos e tudo mais que a gente pode achar que não presta, mas a natureza reutiliza todos esses nutrientes, porque volta como nutriente, tem alguma maneira da gente poder aproveitar isso em nosso próprio benefício, né? A gente tem tecnologias que a gente pode chamar, vou chamar de maneira geral, assim como composteira. Uma composteira, quando você pega restos da sua própria cozinha, vamos dizer assim, e você consegue aproveitar isso depois. Explica melhor como é que funciona isso dali. Não é muito a minha praia. Muito bem, muito bem. Olha, gente, a composteira, ela é sensacional, porque ela é um método inventado para você conseguir fertilizar melhor a sua horta. Além disso, você consegue reutilizar os restos alimentares que você está jogando fora. Então vamos lá, vamos pensar aqui como é que funciona uma composteira. Nós vamos pegar como se fosse 3 caixas d'água, ok? Mas pensa em caixa d'água pequena aí, fala 1 litro pequeno, uns 40 litros, acho que é pequeno, né? Pode ser, eu não entendo de caixa d'água também. Não, também não entendo de caixa d'água não. Vamos pegar aí 3 caixas d'água. Você vai colocar uma em cima da outra. Então, nós fizemos uma pilha. Na primeira, ela é conhecida como minhocário. O que vai acontecer ali? Você vai colocar um solo propício para as minhocas. E em si, é óbvio que você também vai colocar as minhocas, né? Os bichinhos do filo anélida aí. Daí, quando você vai jogar restos de comida fora, você joga aí nessa terra, entendeu? Neste solo que você está preparado. O que vai acontecer? As minhocas, elas vão começar a trabalhar nos restos orgânicos. Elas vão começar ali, literalmente, se alimentar e defecar. E o resto, né, o defecar da minhoca, ele tem um nome muito conhecido. Alguém sabe de vocês? Peraí, é o humus? Muito bem, Maura. É o humus. Calma que eu tive um lag aqui. Tô tipo, minhoca, humus. Exatamente. E vocês sabem que o humus, ele é um nutriente que ele pode ser utilizado, né? Ali a gente tem um nutriente, altíssimas quantidades também de nitrogênio, então que você pode garantir a sua horta ali. Então, você está utilizando literalmente o resto da minhoca, né? As fezes da minhoca. Não tem gente que come humus? Não, acho que é outra coisa, né? É outro produto alimentar, né? Não sei não, hein, Vinícius? Não, eu acho que, assim, esse humus também, me corrige se eu estiver errada, Gabriel, que, tipo assim, a minhoca, quando ela vai comer a comida, ela não come só a matéria orgânica do solo, ela come terra junto. Então, quando ela faz a excreção dela, o famoso cocô, sai o resto da digestão e sai a terra, né? Então isso vai deixando a terra mais fértil. Exatamente, tanto que como que você consegue achar um solo fértil? Um solo que tem muitas minhocas, porque a minhoca, ela se alimenta literalmente da terra, ela se alimenta do solo.
entendeu? E ela tá fazendo ali cavidades, ela tá areando aquele solo, ela tá deixando túneis que ali vai ter muitas passagens de gases. Daí, essa primeira caixa que eu falei para vocês, que vai ter muitas minhocas, porque elas estão ali fazendo o processo de se alimentar desses restos orgânicos. E as fezes da minhoca, né, lei da gravidade, aí vai cair para a segunda caixa, que também vai ter terra, e também vai ter algumas minhocas, não tantos. A maioria vai estar lá em cima. Ali, nós teremos uma outra decomposição. A decomposição, mais uma vez, desses restos, da excreção da galera da primeira caixa. Tá entendendo que é tipo uma sequência? Decompõe o decomposto pelo decompositor. Exatamente. A primeira caixa lá de cima é a primeira caixa de cima para baixo, né? Então a primeira tem mais minhoca do que a segunda. Exatamente, e a segunda tem poucas minhocas, e ali elas estão fazendo literalmente a digestão do restante daquele solo. Daí o que acontece? Na terceira caixa, a galera gosta de colocar uma tela. Então você tem a primeira caixa, a segunda caixa, no final da segunda caixa você coloca uma tela. Lei da gravidade. Ali vai estar caindo líquidos. E este líquido, ele é altíssimo. Ele tem um valor nutricional altíssimo. E a gente chama ele de chorume do bem. Um chorume ecológico, tá bom? E esse... Não é aquele que pinga da sacola de lixo aqui na cozinha. Nojo! Que nojo! Eu odeio esse daí. Fica um cheiro, aquela água preta. Esse aí é o chorume clássico. Aí você vai com toda aquela vontade de pegar o lixo pra levar lá pra fora, quando sua mãe fala... Leva o lixo lá pra fora. Aí você pega com toda a vontade, bota a mão lá embaixo e saca aquela meleca verde, aquela gosma. É preta aquele líquido ali, porque é todos os lixos ali se decompondo, né? Gente, uma matéria, ela é composta por quê? Por água. Tudo tem água aqui no nosso planeta. O lixo também tem água. Então, esse líquido que está escorrendo, essa água... Eu falo da minhoca. Esse chorume do bem, né? Que ali é tudo orgânico. Você pode usar para fertilizar o solo da sua horta. A galera do sítio adora. Lá no sítio da minha família tem também uma composteira. Olha, é sensacional. E, Gabriel, também tem a compostagem, né? Que tem gente que às vezes separa um pedacinho ali da horta, aí pega resto de fruta, resto de comida, joga ali na terra e fica remexendo durante um tempo. Exatamente, também vai ter para fazer esse também processo. Vai ter a atuação de minhoca, é a mesma coisa. A compostagem, a composteira é uma máquina que produz compostagem. Sim, e inclusive tem o princípio, né, desse processo é usado também no biodigestor, não é? Que é para produzir gases, para gerar energia. Isso é muito legal. Nós temos a queima também, né? A energia é incrível. Aí não é mais biológico. ele é biológico, porque é um biodigestor, mas estão falando assim, não é com ações de minhocas, né? Sim, mas de micro-organismos ali, dos micro-organismos, né? É incrível também. É e só muito vale legal. Notar, eu queria só falar isso, que é o chorume do bem, tá bom? Porque nós temos o chorume do mal. Que é o de aterro sanitário, de lixão. É, exatamente. Você, né, aqui tá parecendo mais uma palestra de técnica ambiental, né, Vinícius? Porque um aterro sanitário, ele também pega o mesmo princípio. Vamos pegar um aterro enorme. É isso que eu ia falar pra gente comentar bem rapidinho. A gente já tá com o tempo avançado, mas tem diferença de lixão e de aterro, né? Porque o aterro, ele tem que ter uma estrutura toda diferente de tratamento desses resíduos, que o lixão é tipo um depósito. Você joga o lixo e deixa lá, né? Exatamente. Quando eu fiz o técnico ambiental, técnico em meio ambiente, eu aprendi muito isso na prática. Como que a gente pode diferenciar o aterro sanitário do lixão. Então, vamos primeiro pegar o aterro, que é o mais bonito, que é o legal, né? Seria o ideal, né, que a gente tivesse. Ideal. Vamos pegar aí 100 metros quadrados, beleza? Você pegou 100 metros quadrados. O seu lixo, obviamente, ele tem primeiro aquele processo, né? Por isso que, gente, vamos voltar aqui do princípio. Reciclem na sua casa. Reciclagem é legal, reciclagem é importante, tá bom? Beleza, agora nós temos o lixo que nós teremos que depositar em um aterro sanitário.
eu peguei lá a 100 metros quadrados, tá bom? De aterro. Daí você vai pegar um quadrante, 10 metros quadrados, você vai cavucar, vai colocar o lixo ali e vai soterrar. Soterrou. Você vai agora, a próxima vez, usar o quadrante de baixo. Você faz 10 metros quadrados, faz a escavação, joga o lixo, soterra. Depois, os 10 metros para baixo. E sempre nunca volte no anterior. Depois que você completou os seus 100 metros quadrados, o último quadrante, você tem um tempo aí de aproximadamente poder voltar no primeiro, porque ali já foi consumido em matéria orgânica. Porque ali já é um novo solo. Quanto tempo que você falou? 2 anos aproximadamente. 2 anos. Interessante. Quando você falou de ir pro quadrante abaixo, na verdade não é abaixo de cavar e ficar embaixo, né? É ao lado, na verdade, né? É ao lado. Vamos pegar o aterro como se fosse um tabuleiro de xadrez. Cada quadradinho você vai fazer um buraco por vez. Escava, deposita e soterra. Próximo. E o próximo? Eu acho que a gente viveria numa sociedade ideal em que a gente tivesse aterros, né? Que a gente vê muito no Brasil é que tem muito lixão. E aí, como eu disse, a prefeitura joga ali e deixa, né? E normalmente não tem esse tratamento. Inclusive, quando você tem um aterro, tem muito chorume também, né? Então você acaba direcionando esse chorume para um lugar onde ele não vai ficar por ali exposto, ele vai ser... Não, você direciona esse... Nossa, nem você falou, qual a diferença do aterro? O aterro é legal, o lixão é tudo condensado ali, não tem nada, não tem uma prática, não tem uma logística, só tá jogando, acabou. E aí tem muito chorume. E o chorume, lei da gravidade, escorre. Daí esse líquido totalmente catastrófico. E ele pode contaminar, vai chegar onde? Né? No lençol freático. Vai chegar no lençol freático, contaminando a água que você bebe. E aí pode contaminar esses poços artesianos, por exemplo, e aí você deixa toda aquela reserva de água imprópria para consumo, né? Eu acho que agora já encaminhando para o final, né, já vou deixar as minhas considerações finais, porque de todo esse aprendizado que a gente tem, conhecendo os decompositores, tanto os macro como os micro, os saprófagos, os necrófagos, os detritívoros, independente qual seja, a gente consegue perceber como a natureza, ela possui, só ela sem muitas interferências, né? Ela possui um equilíbrio perfeito. Tudo aquilo que ela produz, ela vai depois reutilizar e vai produzir de novo, e esse equilíbrio vai se manter. E aquilo que a gente pode aprender também com isso. A gente pode aprender que tudo aquilo que a gente vai descartar, a gente também pode dar uma destinação mais adequada. E muito daquilo que a gente descarta, quase tudo, é realmente reutilizável. Nós aprendemos hoje que você pode utilizar aquilo que é matéria orgânica com uma composteira para você utilizar para fertilizar a terra e tudo mais. Ou você pode utilizar, como algumas grandes empresas, principalmente grandes fazendas fazem, aquele biodigestor e produz até energia elétrica com isso dali. Você pode já desde casa você fazer a limpeza e separar os recicláveis. E depois, quando isso chegar nas mãos de quem quer que seja responsável por fazer essa reciclagem, eles já vão conseguir dar a destinação adequada. E muito daquilo, plástico, metal, volta a ser reutilizado. E assim a gente sobrecarrega menos a natureza, a gente cuida para não piorar mais esse equilíbrio, não desfazer esse equilíbrio que a natureza existe. E fica essa a dica para cada um. Se todo ser humano desses 7 bilhões e cacetada que tem no planeta fizer isso, a gente vai reduzir muito os problemas naturais que o nosso planeta enfrenta. Nossa, totalmente. Por isso que a galera do sítio, eles têm um poço artesiano, eles têm a composteira, é prático da compostagem, fazem tanta reciclagem. É impressionante, né? A galera aí da cidade tem muito que aprender a respeitar o próprio meio ambiente. Inclusive, aqui em Galápagos, a gente tem 3 cores de lixo, né? Tem o saco azul, tem o saco preto e o saco verde. O saco verde é lixo orgânico, o saco azul é reciclável, que é plástico, vidro, lata, e o saco preto é lixo que não faz nenhum dos dois, né? Que é tipo lixo de banheiro. E isso é muito importante porque todo o lixo é separado aqui na ilha,
E mais assim, 60% vai pro continente, não fica aqui. Fica aqui só aquilo que pode ser reciclado, que pode ser reaproveitado. Então, se você não tem essa preocupação de separar, imagina o investimento que tinha que ser feito para poder fazer todo esse trabalho. Inclusive aqui tem multa se você não fizer isso. Então, eu acho muito, muito interessante a gente ter essa consciência que o Vinícius falou mesmo, porque você sozinho faz diferença, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer diferença se eu, né, não separar. Mas se você fizer isso em casa, separar o lixo na sua casa, você vai facilitar o trabalho de alguém que tá lá na frente. E tem uma pessoa que vai ver que você faz, vai achar legal e vai fazer em casa também. E assim você vai influenciando os outros, né? Então isso é muito importante. Muito bem lembrado. Pequenas ações movem o mundo.